Tradições do interior desse mês traz os encantos de uma cultura passada de geração para geração e que se mantém firme até os dias de hoje. Vamos falar de folclore. Nossa equipe foi conversar com Sandra Macedo e Tito Pereira, um casal que se conheceu em Manaus e trouxe para Bauru um pouco da cultura que viveram naquela região da Amazônia. Eu sou de Manaus, do Amazonas, sou natural de lá. Era minha terra, mas eu não via como... Eu não tinha o olhar que eu tenho hoje sobre a minha terra. Quando Sandra se casou com Tito, ele atuava no Exército. Atualmente, Tito é major aposentado. Eu havia conhecido uma pessoa, né, que aquilo criou aquela coisa forte entre nós dois, né? E aquilo foi crescendo, eu acabei ficando em Manaus e pronto, aí a família nasceu em Manaus, aquela coisa toda, né? E vendo todos aqueles costumes deles e os meus costumes. Por conta da profissão de Tito, Sandra morou em outros locais. O último deles foi em São Gabriel, que fica no estado do Amazonas, às margens do Rio Negro. Ali os alimentos custavam caro e não tinham muito peixe. Com os filhos pequenos, passaram algumas dificuldades, até que Tito foi transferido para Bauru. Quando eu cheguei em São Gabriel, a minha cabeça já estava um pouco diferenciada, porque eu já havia saído para outras cidades, outros estados, então a minha cabeça eu já começava a enxergar o Amazonas ou a Amazônia de uma outra maneira, sem perceber, mas com um pouco como pesquisadora. Eu cheguei aqui, num primeiro momento, deslumbrada com tudo que eu vi, porque eu vi muita fartura. Na minha primeira compra, eu enchi 2 carrinhos de mercado com tudo que foi legumes, verdura, fruta, carne, tudo, eu queria tudo. Mas, o outro lado, eu comecei a sentir falta da minha cidade, da minha região, da minha cultura. Porque eu perguntava assim, cadê a minha farinha? Cadê a minha mandioca? Cadê meu açaí? Meu tucumã, que são tudo de lá da região? Eu não encontrava. Cadê a minha maneira de falar? Porque agora já mudou muito, mas eu tinha as minhas falas diferenciadas, os objetos que eu conhecia de uma maneira diferente, como tampinha de garrafa, eu chamava pincha. E um domingo eu estava passeando com meu esposo, próximo ao centrinho, e chegou e tinha um senhor com uma criança que tinha vindo para o centrinho para fazer um tratamento de lábios palatais, né? E ele chegou até eu e Tito e perguntou: Mana, tu sabe onde tem taberna? Eu falei: Epá, taberna e mana e tu? Eu fiquei olhando porque taberna para nós, na região norte, é vendinha, é mercadinho, tá? Eu falei assim: tu é de onde? Tu és de onde? Aí ele falou assim: eu sou de Manaus. E, gente, me deu uma alegria. Já trouxe para casa, já ficou aqui, já foi uma amizade. Aí nesse momento, eu comecei a olhar a minha terra de uma outra maneira. E daí eu falei assim: amor, vamos hospedar esse pessoal? Eles vão fazer assim a casa do amazonense. Só que depois eu descobri que era muita gente que vinha. Como que eu ia fazer a casa do amazonense e a comida que não tinha aqui? Aí o Tito falou para mim: vamos fazer uma outra coisa, vamos tentar pesquisar muito mais, vamos trabalhar para difundir a cultura de vocês, que ele já considera dele também, para cá. E assim tudo começou. Aí fui me apaixonando pelo folclore, aí eu vi que o folclore, porque eu focava só no Amazonas, aí eu vi que não, o folclore brasileiro é muito rico. Então a gente foi expandindo. E aí fui conhecendo a cultura caipira, que nós nos apaixonamos também. E sempre com pesquisando, fomos conseguindo acervo, cultura negra. Nós recebemos em nossa residência um rapaz da África do Sul, de Joanesburgo. Ele trouxe bastante coisa para nós, fomos conhecendo a cultura deles também. Rapazes de Angola, e a gente começou a pegar essas pessoas como se fossem filhos, sabe? E aí cada um que ia para determinado local trazia uma coisa para nós. Aí acabei vendo Câmara Cascuda, aquela coisa toda, e ela começou a ficar: não, é do folclore. Eu falei: poxa, a minha vida anterior... Aí você começa a pegar algumas coisas que estavam soltas e você não percebia.
entende? E aí foi Câmara Cascudo, daqui a pouco comecei a ler outras coisas. De alguns autores que falavam sobre a cultura tradicional, e o folclore entra nisso. Eu gostei mais de folclore. A vontade de divulgar a cultura contribuiu para que o casal criasse o Instituto Iauá-Retê. Iauá, água, Retê, povos, povo das águas. Esse nome, ele existe em São Gabriel da Cachoeira. É um distrito de São Gabriel. E lá nós decidimos dar esse nome porque as índias de lá, desse distrito, elas lutaram pela língua máter. Elas lutaram muito para não perder a língua tucano. E tanto é que hoje São Gabriel da Cachoeira é o único local no Brasil onde as crianças são registradas e estudam as 3 línguas locais da região dele, que é o tucano, baniwa e a língua brasileira, a língua portuguesa. O Instituto se consolidou em 2005. Foi então que se transformou em ponto de cultura. E o nosso objetivo nesse ponto de cultura foi pesquisar a identidade cultural das cidades da região de Bauru. E de toda essa pesquisa, nós descobrimos que ainda é muito tradicional. A cultura tradicional, ela prevalece da outra moderna. A gente teve uma ajuda, sim, do governo estadual, nós fomos contemplados. Depois desse término, nós encerramos, fomos parabenizados pelo trabalho. O Estado nos mandou um documento dando encerramento para o nosso trabalho e dizendo que as portas estavam abertas para nós darmos continuidade. Mas se trabalhar a cultura tradicional não é fácil. Atualmente, o projeto tem um foco itinerante, ou seja, Sandra e Tito levam cultura para a população através de convites que chegam de eventos, universidades e exposições. Nós temos parceria, vamos dizer parceria porque nós somos muito convidados, com a USC, IT, a própria Unesp, Escola do Estado, escolas de primeiro grau, de ensino fundamental, ensino médio. Então, nós levamos os acervos, falamos um pouco, temos temas que nós trabalhamos, né? Eu faço literatura de cordel, então a gente tem um projeto também, Criadores do Saci. Apaixonados pelo trabalho que realizam, eles se preocupam com o futuro da divulgação da cultura. Mas o otimismo da continuidade fala mais alto. É um receio nosso e um medo, sabe? Porque por muitas vezes, não por deixar de se apaixonar pela cultura, mas por uma série de situações a gente vai ficando triste, porque a gente parece que fica lutando sozinho. Mas quando a gente vai proferir uma palestra ou fazer algum projeto que a gente vê o interesse das crianças, parece que isso renasce na gente. Nós temos netos, né? A nossa netinha de 6 anos, ela levou para a escola peteca, ela fez peteca, ela conta as lendas, ela sabe. Então, o meu neto de 15 anos conhece tudo de folclore, passa para os amigos precisam, vem aqui em casa. Então, a gente vai disseminando. É natural, eles vêm, não sei o que, tanto o Seiji, que é o japonesinho, né? Está com 16 anos, 15 anos, e aí ele, tá passando não sei o que do folclore, não sei o que e tal. Ele mesmo que me chama a atenção. Eu falei, opa, legal. E agora a netinha, com 6 aninhos, ela fala em folclore, parece que e eu falo, não ouvi, vamos assim dizer, eu fazer uma preleção ou induzir, nada. Foi natural. A palavra folclore vem dos termos em inglês folk, que quer dizer povo, e lore, que quer dizer cultura. Aqui no Brasil, o folclore é comemorado no dia 22 de agosto. E por aqui, lendas e mitos não faltam para ser contados e passados de geração para geração. Bem pertinho de Bauru, na cidade de Dois Córregos, interior paulista, tem a lenda do Unhudo. A lenda é tão famosa que virou até um documentário premiado. A seguir, vamos entender por que, no Brasil, o Dia das Bruxas é associado a uma de nossas lendas mais famosas, o Saci Pererê. Tradições do interior volta já.
O Tradições do Interior desse mês fala sobre lendas e culturas vindas de outras regiões do Brasil. Então, fomos conversar com Sandra Macedo e Tito Pereira. E lá no Instituto Iauaretê, conversamos sobre folclore. No Brasil, 2 de novembro é conhecido como Dia de Finados. E nos Estados Unidos, o dia 31 de outubro é marcado pelo Halloween. Com o passar do tempo, algumas pessoas passaram a defender que um de nossos personagens mais famosos do folclore tivesse uma data próxima ao Dia de Finados e Halloween. Mas por que essa sugestão aconteceu? Eu acho que as pessoas estão errando muito em querer associar o Saci com Halloween. Não tem nada a ver, entendeu? Porque o Saci, ele representa a vida, ele representa as matas, ele representa a floresta, ele representa a defesa do meio ambiente. Deveria-se sim ter criado uma data, mas extra 31. Não tem como, deixa o Halloween, mas vamos trabalhar numa outra data a figura do Saci, sabe? Porque a gente não pode, no mesmo dia, querer... Eu sou contra isso, eu acho que são tão diferenciados, agora as pessoas estão querendo trabalhar essa mesma data. Eu acho que não, acho que deveria mudar. Porque Saci é vida, é proteção, é meio ambiente, sabe? E o Saci, essa figura dele, não tem figura melhor para se trabalhar o lúdico da criança. Nós temos um projeto que chama Protetores do Saci. Nós pegamos a figura do Saci e trouxemos de Lençóis Paulista para Bauru. Foi um evento lindo na Vitória Régia. Ele veio de bicicleta, veio um casal de Saci, e tinha personalidades lá no Parque Vitória Régia, e os ciclistas chegaram com eles em saco de estopa. Tinha bastante criança e aqueles adultos e tal. E o pessoal chegou e entregou o Saci no saco de estopa. E nós balançávamos ele, e as crianças corriam, e os adultos também. Aí a criança falava assim, eu quero ver o Saci. Nós abríamos, aí eu gritava, ai! Aí elas, não deixa fugir, não deixa fugir. E um senhor chegou depois disso e falou para mim assim, a senhora sabia? Mas o Saci não existe. Ele não existe não, isso é lenda. Eu falei, mas quem foi que disse que não existe? Um outro senhor falou assim, não, você está enganado. Ele existe, porque eu vi o Saci. Quando eu morava no sítio, o meu pai mandava eu coisar no cavalo quando estava frio, a ideia do cavalo e coisa. Eu vi. Então depois nós pegamos esses sacis, levamos para o Horto Florestal e criamos uma trilha para que ele procrie, para preservar o meio ambiente. Então, olha aí como é que está no imaginário popular. Tem aquele que acredita, ele viu. Entendeu? Então isso é rico demais. Divulgar a pesquisa no interior paulista não é uma tarefa fácil. E de acordo com Sandra, se tivesse um pouco mais de incentivo, toda a população seria beneficiada. Você trabalhar a cultura tradicional é muito difícil, sabe? Hoje, do jeito que o país está, eles estão dando prioridade para outras coisas e para esse tipo de cultura... tá meio difícil. A gente vai levando, não pretende parar. As coisas podem mudar, né? A gente precisa, lógico, de incentivo. É natural, porque a gente tem família, tem as nossas prioridades, tem que viver, né? Mas os nossos sonhos, a vontade, a gente não pode abandonar. E a gente tem que acreditar que um dia vai ser mais valorizada. E nessa valorização a gente pretende um dia ter uma sede e poder fazer muito mais, porque eu gostaria de ter muita coisa. Mas a gente não pode, porque só tem um espaço para guardar as coisas, mas não tem uma sede própria. O acervo de Sandra e Tito é grande e repleto de raridades e curiosidades. Bom, esse aqui é o boi garantido. É boi de Parintins, tem o garantido e o caprichoso. Isso é a maior festa popular do Amazonas. Então é feito em Parintins, é feito no final do mês de junho, são 3 dias de festa, como se fosse como se fosse um estádio, tá, de futebol.
E é uma coisa linda que acontece lá. São 3 dias de festa, onde cada um desses bois conta uma história sempre do Amazonas, sempre voltado para o Amazonas. Como se fosse uma ópera contada em 3 noites. É muito lindo. As moças das regiões longínquas, dos rios, de Ribeirinha, quando engravidavam. Então, às vezes, para não ser castigada pelos pais, era o boto, ficavam grávidas do boto. Mas isso não quer dizer que o boto não exista, gente. Tá? A nossa figura mais linda, o Saci. Olha o Saci no cavalo. Ele já fez a trança. Essa figurinha desse moleque danado. É a escama do pirarucu. Essa é o peixe, o maior peixe da água doce. E esse peixe, as caboclas, elas usam essa escama como lixa de unha. Lixa, que é uma maravilha, e ela não gasta. Então isso é interessante. Esses chocalhos, eles têm esses traçados. Isso daqui nós ganhamos de um pajé tucano. E esses traçados, ele é de cura. Isso é para cura. Ele tem para determinado coisa ele faz. E eu tentei descobrir com ele, eu queria porque tem uma explicação esses traçados. E eu tentei descobrir, mas ele falou que isso ele não poderia me revelar. E ele não revela para ninguém, só para o filho mais velho, quando ele estiver muito doente, que já achar que vai embora. Então ele explica o significado de cada coisa dessa. Essa máscara aqui, ela é uma máscara de cura também, ela veio de Zimbábue para nós. Ela é original, então é usado para ritual de cura. E é interessante que o cheiro dela, a gente já sente assim aquele cheiro de incenso. E ela veio de forma original para nós. Olha, aqui nós temos bastante livros do folclore, onde as crianças pesquisam bastante. Então a gente tem o meu livro de folclore, que é o mais utilizado, até nas escolas de ensino fundamental, ele é usado. Os contos tradicionais do Brasil, a gente tem. Aqui conta a história dos bois, Garantido e Caprichoso, tudo como começou, contrários, as 2 cores. Temos vários livros do professor Santana, que é um expert no folclore. Nós temos livros de autores também daqui da região. Olha aqui o que é folclore, esse livrinho tão pequeno do Carlos Rodrigues Brandão, ele ensina muito, dá uma referência muito forte para os conceitos e definições de folclore. Então isso é muito usado por nós também. Tem esse livro aqui que a gente já vê a questão muito do caipira, é de um amigo nosso, Antônio Miguel Carneiro, da Boca do Sertão. Esse livro é muito bom, ele conta a história, um parceirão nosso, amigão. A seguir, vamos conhecer algumas lendas que fazem parte do folclore e são comentadas até hoje. Tradições do Interior volta já. Esse mês, o Tradições do Interior fala sobre folclore. E agora que a gente entendeu um pouco mais sobre essa cultura tão rica e contagiante, vamos conhecer algumas lendas famosas até hoje. As 2 lendas aconteceram na região norte do Brasil. Na década de 60, isso é uma história muito séria e foi verdadeira, mas ela é tão espetaculosa e tão espetacular que ela chega a dar arrepios. Tinham 2 amigas íntimas, uma gostava muito da outra e uma delas era noiva. Só que a amiga se apaixonou pelo noivo da outra, ela estava de casamento marcado. Foi uma paixão assim avassaladora, fulminante. E ela falou assim, não posso perder esse homem, ele vai casar. Só tem um jeito, eu vou matar minha amiga. E ela mirabolou um plano e matou a amiga. Procuraram esse corpo, procuraram essa moça, ela sumiu. Procuraram essa noiva, nunca encontraram. Passou um tempo, ela ficou com o noivo,
o noivo sofrendo muito pela perda da noiva, tal, e ela, aquela aproximação, eles foram se apaixonando e ela casou com ele. Passaram-se anos, eles tiveram filhos. E ele saiu, a mãe da noiva que foi assassinada morava numa residência. Ela vendeu aquela casa e saiu, foi para outro local. A pessoa que comprou a casa mandou demolir. E quando eles foram fazer a demolição, cavar os buracos lá, cavar para fazer outra estrutura, encontraram uma ossada. Só que nessa ossada tinha aliança com o nome da moça. Foi aquela coisa assim, fora do normal, aquele rebuliço na cidade e tal. Nossa, ela. Foram pesquisar, começaram a investigar, chegaram nela, na amiga. Aí, não, foi ela que matou. Aí a polícia chamou. Foi aquela coisa, tudo, o marido não acreditava, não pode ter sido ela. Ela falou assim, não fui eu. E ela chorava de pé junto que não tinha sido ela. Tudo bem, passou um tempo, assim, ela falava assim, se fui eu que matei a minha amiga, eu quero que o pior bicho do rio me pegue. Se fui eu, não fui eu que fiz. Ela estava tomando banho na praia de Ponta Negra, isso passou um tempo, uns meses, não sei se mês e ano. Ela estava tomando banho com os filhos na praia de Ponta Negra, ela não estava no meio do rio, ela estava afastada, estava na beirada. Veio um jacaré, ele foi desviando por todas as pessoas e pegou ela, abocanhou ela por aqui e mergulhou. Quando chegou no meio do rio, assim, ele levantou ela, viu as coisas assim, tiraram fotos, que saiu no jornal, a notícia é um jornal antigo, e ele mergulhou e nunca encontraram o corpo dela. O caso dessa senhora também, da filha que virou peixe, ela disse que a filha dela gostava muito de rio e ela era ribeirinha, ela morava numa casa flutuante e a filha dela só vivia mergulhando. E um dia ela falou para a filha dela, eu quero que um dia você vai virar peixe, porque você não gosta de casa, só gosta de rio. E determinado dia a filha dela sumiu, desapareceu e ela procurou, porque os vizinhos era dias remando no barco, na canoa. Nunca encontraram essa menina. E ela disse que uma vez ela estava lavando roupa na beira do rio e ela sentiu alguém olhando para ela de longe. Ela viu uma moça. Ela falou assim, é a minha filha. E ela falou, filha, é você? Vem. Ela disse que ela olhou para ela, as lágrimas, e ela mergulhou, ela viu um rabo de peixe. Ela falou assim, era minha filha, contou chorando, era a filha dela. Então, é rico. E eu falo assim, é louca? Não. Tá imaginando? Não. É a história dela, é a vida dela, é o sentimento dela, é o crer, né? Uma tradição passada de geração em geração. Às vezes esquecida, às vezes reinventada, mas sempre presente. Assim tem sido a história do folclore, e graças a pessoas como a Sandra e o Tito, ela tem se mantido viva. E se depender da família deles, será preservada por muito tempo. Conheça. A pessoa vai perceber que quanta coisa que ele deixou de vivenciar ou de buscar e que estava em suas mãos. Olha, eu sou uma pessoa privilegiada. Eu não sei, eu acho que é como se eu falo assim, fazendo uma analogia, é como se a minha vida sem meu marido, porque a gente é tão parceiro, tão amigo, né? E as pessoas falam assim, nossa, é uma coisa incrível vocês dois, porque a gente tem mais de 30 anos de casado, temos 3 filhas, 2 netos, e a nossa vida é como no início. Eu falo assim, ai amor, eu envelheci, eu engordei, eu era linda, maravilhosa, era magrinha. Ele fala assim, onde você vê gordura? Você tá ótima. Então eu me vejo assim, eu acho que eu sem o folclore é como se eu tivesse o meu marido. É uma coisa que tá comigo, tá em mim, não dá para separar.
Então eu vou ficar assim, velhinha, falando em folclore. Quanto mais se preserva a cultura, mais ela poderá ser relembrada e passada adiante. Tradições do Interior fica por aqui. Todos os programas podem ser assistidos na íntegra no site www.tv.nesp.br/Tradições do Interior. Até a próxima!